Não, eu hoje estou a tentar imitar aqui o bom exemplo que nos deixou a semana passada o Paulo Inglês. 3 pontos, 4 pontos. Já falei no primeiro 4, no segundo 3. Agora vou falar de 2 pontos. O primeiro ponto, obviamente, como não devia deixar de ser, é o meu extensivo sentimento de pesar à família Lacerda, mas aqui em concreto ao companheiro Delcinho, que eu conheço muito bem, pela perda do seu pai. A segunda nota tem a ver aqui, lembra-me nos meus tempos do seminário, quando estava a aprender latim, e aquilo que aconteceu em português simples, curto e direto, na prestação da justiça foram assim umas valentes caneladas, né? Valentes caneladas. Se por um lado o juiz do Tribunal de Comarca em Benguela, como eles dizem, do Tribunal Acuó, diante do posicionamento da família, não é? O ponto da família é: possivelmente o pai não terá morrido de Covid. Ou como diz um amigo simpático, o pai morreu em Covid. Portanto, morreu em contexto de Covid, não morreu de Covid. E por conta disso, eles criaram a convicção de que precisavam fazer autópsia ao corpo para se apurar a verdadeira causa de morte, porquanto há relatos de maus tratos e tudo mais na unidade do Hospital da Catumbela em que isso ocorreu. Mas a versão da parte do Estado, no caso aqui as autoridades de saúde de Benguela, é diferente dessa versão apresentada pela família. Então, estamos aqui em histórias narrativas diferentes sobre o mesmo facto. Mas para resolver isso, eles queriam fazer autópsia ao corpo do pai e depois levar as amostras para fora do país para se apurar se tinha mesmo Covid ou não, ou então morreu de outra causa. Já sabemos que o senhor já estava doente, né? Sim, e o Tribunal de Benguela, o juiz, foi favorável à providência cautelar, até porque o funeral estava marcado no dia em que devia se fazer o funeral, com tudo a postos. O juiz foi célere e já aqui tem essa nota. O juiz foi muito mais célere do que o habitual e saiu a sentença favorável à providência cautelar. Aqui chegados, também informação que temos é que o Ministério Público recorreu, só que não para o lugar certo. O recurso, qualquer sentença, dizem os que entendem de direito, qualquer sentença proferida por um tribunal acuó é passível de ser recorrida a um tribunal superior, que é o tribunal adequem. Estou só a me lembrar do latim, né? Estive a estudar com os juristas. Portanto, o tribunal acuó e o tribunal adequem. E o que se fez foi, de facto, recorrer a... Não, portanto, um tribunal de jurisdição inferior... Há muitos juristas... Qualquer sentença que profira um tribunal de jurisdição inferior, tribunal de comarca, sobretudo, aqui no caso, essa sentença é passível de ser recorrida a um tribunal superior, no caso, o Tribunal Supremo. E, por ser passível de ser recorrida, estamos com a expectativa de que ela pode ser revogada, ou não, ou revogada ou confirmada, ok? Até aqui não há problema nenhum. Só que chegado o recurso, que foi interposto pelo Ministério Público em representação das instituições de saúde que estavam a ser indiciadas, no caso, foi o presidente do Conselho Superior da Magistratura, que só tem responsabilidades administrativas, que revogou a sentença. Aqui é que começa o problema da calinada. Uma grande calinada. Né? Uma grande calinada. E dizem os entendidos que, nas vestes de presidente do Conselho Superior da Magistratura, o juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo não tem competência para revogar uma sentença proferida por um tribunal inferior. E se o fez, incorreu numa violação grave. E de facto o fez. Incorreu numa violação grave. E outros são muito mais exigentes aqui nas consequências, termino já, que é: se o presidente, ao violar a Constituição, uma das consequências é a autodemissão, portanto, se ele tivesse uma moralidade muito alta, autodemite-se, que a nossa Constituição prevê isso.
No caso contrário, pode-se fazer um processo de impeachment do presidente por ter violado a Constituição. Ora, o presidente do Conselho Superior da Magistratura, que tomou essa decisão, as razões são várias e podem ser igualmente válidas, mas violou a lei. Aqui a questão é cometer uma ilegalidade. Ele que devia ser o garante. Vimos o comunicado da Associação dos Juízes de Angola. Vimos o comunicado da Ordem dos Advogados. E todos vão pelo mesmo diapasão. A sentença proferida pelo juiz de Benguela, como todas as sentenças, são passíveis de serem recorridas. E do recurso elas podem ser revogadas. E essa em concreto estava lá no comunicado da Ordem dos Advogados, muito mais robusto, que é, efetivamente o juiz não considerou aqui aspectos sensíveis. E esses aspectos sensíveis têm a ver a causa da morte, pode não ser essa, mas ele tinha Covid. Então, se tinha Covid, existe aqui um protocolo da Organização Mundial de Saúde que não aconselha autópsia a cadáveres que tenham morrido de ou com Covid. Mas a acontecer, isso exige condições laboratoriais e de biossegurança altamente sofisticadas que permitam a minimização dos riscos de contágio, dos riscos aqui de ameaça à própria saúde pública. Ou seja, o bem que se quer preservar, no caso, apurar as verdadeiras causas da morte, que é um direito que assiste à família, comparativamente ao mal que provoca a saúde pública. Também os que estudam direito dizem que é preciso pôr em hierarquia. Sim. É um bem menor comparativamente à saúde de todos os que residem lá e que poderiam ser prejudicados. Sim. Então o juiz, parece que os que entendem, não teve em conta essa hierarquia de valores. São valores, é tudo vida, mas estamos a falar de uma e estamos a falar de várias. E óbvio que para a família afetada, que não tem comparação possível. Não estamos a falar de uma, estamos a falar de saber as causas da morte de uma. Morte de um morto. Sim. Da morte de uma com a salvaguarda da vida dos que ainda existem. Estão vivos. Sim. Exatamente. Então, por esse facto, não ter tido esse cuidado, o juiz, o que se bate muito é isso, o juiz não teve esse cuidado, essa sentença era mesmo passível de recurso e facilmente revogável. A única coisa que correu mal é o presidente do Conselho Superior da Magistratura, que só tem responsabilidade administrativa, ter anulado um ato praticado por um tribunal. Daqui, espera-se consequência. Mas isso remete pelo princípio, pela nota editorial do nosso moderador do painel, o David, em relação ao médico que morreu nas circunstâncias que morreu. Portanto, num país normal, em que há responsabilidade política, em que, sobretudo, há aqui o sentido do dever, o sentido da honra. As pessoas, quando cometem calinadas dessa natureza, colocam um lugar à disposição. E o anterior que ele substituiu, o juiz Rui Ferreira, quando se sentiu numa encruzilhada, disse: não me revejo em tudo que está a ser dito a meu respeito, mas o dano que isso está a provocar à minha saúde, à minha honra, família, não reúno mais condições de continuar aqui. E a pessoa em causa, não é a primeira vez que se levanta questões em relação ao procedimento dele. Bem, Nelito, agora é a tua vez. Eu, em relação a este tema, eu tive aqui a parte e considero-me aqui, como nós chamamos de dizer nas festas, né? Faço das tuas palavras porque tirando aqui desejar os sentimentos, pesar à família, eu acho que o Pacatolo fez-me de facto perceber o que é que se passa, e as palavras do Pacatolo ajudam-me a saber, mas porque é um tema sobretudo do fórum jurídico, né? E não quero correr aqui o risco. Está certo. Samora. Eu não me vou alongar. Sinto mal. Eu não me vou alongar, mas no que tange a explicação técnica da questão, o Pacatolo esteve bem. Eu só quero tirar duas conclusões aqui, ou uma conclusão. Nós vivemos numa Angola estranha, porque são as instituições que nos deviam dar exemplo, como é a polícia, como são os tribunais ou os juízes.
não é? Que estão a cometer alguns aspectos altamente questionáveis. Um juiz-presidente do Tribunal Supremo, presidente do Conselho Superior de Magistratura, olhando, quer dizer, cargos com mais prestígio do Estado de Direito. O que se quer desta instituição é que cumpra a lei ipsis verbis. Ponto. E faça cumprir. Não esperamos desta instituição decisões altamente questionáveis e que a olho nu percebemos que há qualquer coisa aqui que não está bem. Olhando para o comunicado da ordem, o comunicado que dá a nota que dá conhecimento dos factos, mesmo aí percebemos que há aqui às vezes algumas coisas, embora se consiga elencar as razões pelas quais há uma decisão, mas sentes um tom de alguma insensibilidade. Manda-se entrar, depois se houver caso disso, sim, que pode-se exumar. Quer dizer, não não faz sentido. Vão lá enterrar. Sim, se precisarem, olha-se aquele documento e pergunta-se, onde é que está o nosso momento? Nós falamos de humanidade, moralidade, amor ao próximo. Num momento de sensibilidade familiar, uma só olhar para aquilo, é natural que as pessoas depois tenham atitudes um tanto ou quanto desajustadas. Pois. Então é preciso rever esse contexto. Francisco, essa questão de Benguela, aquilo que também nos apercebemos é que o senhor é hospitalizado, mas depois quando o pessoal se apercebe que o senhor está infectado, não é? Os próprios enfermeiros, etc., não é? criam esse receio de lidar com o paciente, e tanto assim, pelo menos segundo o que nos foi dito, é que o senhor precisava de uma medicação da doença que o fez ir ao hospital, não é? E essa medicação não foi feita porque estavam, entretanto, a ver quem apoia, quem não apoia. Depois o senhor não tomou pequeno almoço porque os enfermeiros supostamente não têm os meios de biossegurança que lhes permitissem contactar diretamente com o infectado, ou seja, de certa forma também que manifesta as debilidades, não é? As fragilidades nossas de lidar, na verdade, com o fenómeno da Covid, não é? Depois tudo o resto é consequência, supostamente, disso. Todos nós sabemos, estão a ouvir bem já, não? Sabe, sim. Todos sabemos que Angola é um país macrocéfalo. Não é? Os meios estão quase todos concentrados em Luanda. Isto expõe um bocadinho a distribuição de meios e a formação no combate ao Covid, talvez. Mas eu queria dizer-te que, quer do ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista da justiça, eu queria dizer que concordo totalmente com o que o Carlos Pacatolo disse e com o que o Samora disse, porque eu também vou atrás. Mas expõe muito a fragilidade das instituições angolanas. Nós, muitas vezes, para mim que estou longe, é mais fácil do que para vocês perdoar as falhas, pensando na juventude das instituições, em todos esses problemas. Mas a verdade é que, para quem está perto, isto retira totalmente a segurança. Como é que qualquer um de vocês, se sentir doente, se vai sentir a ir ao hospital? Qual é que é o grau de segurança que vai ter para ir ao hospital? Como é que vai ser tratado? Depois a família, como é que se sente se tiver que recorrer à justiça e é o próprio presidente do tribunal, da mais importante instância jurisdicional do país, que comete um erro desta natureza? Isto é embaraçoso para o Estado e, como dizia o Carlos há pouco, não há muita solução para além da demissão do senhor.
Tudo isto é inadmissível do ponto de vista institucional, mas também deixa à nu as nossas fragilidades.